Pessoal, então dando continuidade no assunto, eu parei para tentar pegar uma imagem mais ampla. É a mesma imagem que está nos slides da professora Giovana, só que daí eu tentei ampliar para vocês poderem ver melhor, né? Então aqui um exemplo do espinho, eu falei do alicate, do palitinho de unha, enfim. Atravessando a primeira linha de defesa do sistema imuninato. Então, atravessando a barreira física. Então, esse espinho contendo bactérias atravessa o tecido cutâneo. Então, a primeira linha de defesa já não consegue segurar. E agora começa a segunda linha de defesa, que é o processo inflamatório. Então, o processo inflamatório é algo benéfico, né, gente? A não ser que seja um processo inflamatório extensivo, prolongado, igual algumas doenças autoimunes, por exemplo, no lúpus, na artrite reumatoide, aí o processo inflamatório acaba sendo prejudicial. Mas aqui é algo benéfico que vai tentar eliminar o micro-organismo e tentar recuperar esse tecido lesionado, tá? Bactéria entrou, então, assim, os primeiros fagócitos residuais aqui do tecido, né? Alguns macrófagos monócitos vão então fazer o processo de fagocitose, né? Formar aqueles pseudópodes, né? Aqueles falsos pés, para poder então englobar a partícula e os vacúolos digestivos poder então digerir essa partícula. A partir daí, então, como eu falei, a liberação de mediadores inflamatórios. Por quê? Porque eu preciso chamar outras células fagocitárias para ajudar a recuperar, né? Eu preciso de mais células fagocitárias no local para poder, então, eliminar esse micro-organismo. Gente, então, para que chegue mais células no local, para que ocorra, então, maior número de processos de fagocitose, o que acontece aqui com os capilares próximos? Vai ocorrer um processo chamado vasodilatação, né? Os próprios mediadores inflamatórios levam esse processo. O que é vasodilatação? Vai dilatar os vasos ali próximos, os capilares próximos. Por quê? Porque eu preciso de maior circulação de sangue, eu preciso de mais células circulando naquele local. Então, vai causar uma vasodilatação, mais sangue vai chegar no local, mais células do sistema sanguíneo vai chegar no local, então mais neutrófilos vão chegar no local para poder ocorrer o processo de fagocitose. Nesse processo de vasodilatação, né, ocorre um aumento da permeabilidade vascular. O que é esse aumento da permeabilidade vascular? Então, as células do endotélio, dos vasos, vão ter mais facilidade, né, de conseguir atravessar os neutrófilos ou conseguir atravessar esse endotélio. Por quê? Devido a esse aumento da permeabilidade vascular. Elas vão conseguir sofrer um processo de diapedese, que é a saída dos neutrófilos das células aqui, para o local aonde precisa ocorrer a fagocitose, ocorrer a eliminação do patógeno. Então, esse aumento dos vasos, essa vasodilatação, faz com que haja, né, o aumento da permeabilidade vascular e as células tenham facilidade de poder sair dos vasos e chegar no local. Né? Então, esse é o aumento da permeabilidade vascular. As células do endotélio parece que assim, fica um pouco mais frouxa entre elas, os neutrófilos conseguem. Os neutrófilos, proteínas plasmáticas, tá, gente? Plaquetas, tá? Para poder, então, segurar a infecção no local, tá? Então, a coagulação para poder segurar esse processo. Gente, então, é isso que acontece. Por que eu falei desses fatores? Porque aqui nos slides, deixa eu chegar aqui nos slides, meu mouse está ruim. Aqui nos slides eu vou falar dos sinais cardinais da inflamação, tá? São sinais importantíssimos para vocês saberem, né? Sempre vocês vão estar carregando com vocês, é algo do nosso dia a dia também, principalmente nós da área da saúde, né? Quais são os sinais da inflamação? Os sinais cardinais: calor, rubor, tumor e dor.
né? Isso tudo pode, então, num estado mais grave, levar à perda da função do tecido. Gente, vocês mesmos já passaram por um processo inflamatório e vocês viram que ali fica um local mais quente. Por quê? Porque houve a vasodilatação. Na vasodilatação, aumentou o fluxo sanguíneo. Se aumentou o fluxo sanguíneo, aumentou então aquele processo de calor naquele local, aumentou o sangue circulante, então fica mais quente o local da inflamação. E o rubor? Também, o rubor é por causa da vasodilatação. Mais sangue está no local, então por isso que fica vermelho. Então, mais sangue circulante, então fica quente, fica vermelho. O que é o tumor? O tumor, gente, é o edema, tá? Não fica inchado? Você vê que fica inchado? É o edema ali no local. Por quê? Porque fica mesmo aumento de vasos sanguíneos, né? O fato, gente, de aumentar os vasos sanguíneos, vasodilatação ali no local, aumentar a permeabilidade vascular, mais líquido sai também, não sai só células, como eu falei, sai também, ó, o extravasamento de fluidos, tá? Então, devido à permeabilidade vascular aumentada, além de sair os neutrófilos, também sai os líquidos, tá? Então, aumenta ali o líquido no interstício, né? Naquele local. Então, vai ficar inchado porque aumentou a saída de líquido e vai causar também a dor. A dor, gente, também por mediadores que afetam terminações nervosas, mas também esse aumento de líquido, né, no local ali, faz com que haja a compressão das terminações nervosas, por isso também que vai causar a dor, tá, gente? Então, esses são os sinais cardinais, tá? Tudo tem um porquê de cada um, né? Então, a gente já viu muito esse processo de inflamação, né? Voltando a falar lá da unha encravada, lá que você cutucou, fica lá vermelho, fica inchado, forma um edema, né? Fica um local mais quente e dói. Tá sendo comprimido as terminações nervosas, mediadores da dor também estão sendo liberados, então acaba causando essa dor. E quando tudo isso que eu falei acaba se tornando algo muito intenso, leva à perda da função do tecido. E por quê? Porque o tecido, ele vai, naquele momento, ele tende a recuperar o tecido, a passar pelo processo de inflamação e recuperar o tecido. Então, ele acaba não exercendo a sua função, né? No momento, ele está tentando recuperar o dano e acaba, então, perdendo essa função, tá? Então, aqui ela fala, a professora Giovana, que a principal maneira pela qual o sistema imunológico lida com infecções é estimulando a inflamação aguda, tá? Então, vai ocorrer uma inflamação aguda para que haja, então, a remoção do patógeno e também para que haja a recuperação ali do tecido danificado. Então, o que vai acontecer nessa inflamação? Um aumento de leucócito no local, aumento de proteínas plasmáticas, aumento dos fluidos sanguíneos, tá? Então, vai ocorrer todo aquele processo de vasodilatação, aumento da permeabilidade vascular, saída dos neutrófilos, saída de líquidos no interstício, tá? E a primeira resposta do sistema imune inato à infecção é a liberação de citocinas. Citocinas, como eu falei, são mediadores inflamatórios, tá? Elas estão ali para regular o sistema inflamatório, tá, gente? Então, as citocinas faz parte do início do sistema imune inato, tá? Existem 3 principais citocinas que a gente vai estar trabalhando, que é o fator de necrose tumoral, o TNF, então, fator de necrose tumoral, que é estimulado pelo PAMPs e DAMPs, que é isso a professora Giovana já falou com vocês, né? Que são padrões moleculares associados ao patógeno, bactérias gram positivas e gram negativa, e
Padrões moleculares associados a danos, tá, gente? A resposta inflamatória não só vai frente a um patógeno, né? Ela também pode ocasionar devido a um trauma mecânico, a resposta inflamatória, vai também devido, por exemplo, a altas temperaturas, queimadura. O processo inflamatório também ocorre quando há contato com produtos químicos, radiação, ultravioleta, enfim. E também temos citocinas, além do fator de necrose tumoral, eu tenho a interleucina 1 e a interleucina 6, que dão início à resposta inflamatória aguda com efeito sistêmico local. Então, essas são 3 citocinas principais presentes no sistema imune inato, tá? Então as citocinas que eu falei, né, TNF, interleucina 1 e 6, e as quimiocinas recrutam os neutrófilos e monócitos do sangue para o tecido, como eu mostrei lá no desenho, tá? Do sangue para o tecido, como parte da resposta inflamatória aguda, tá? Então, eles são mediadores que recrutam mais células fagocitárias, né? Então, os neutrófilos e monócitos vão lá continuar fazendo o processo de fagocitose, tá? Então, eu preciso de mais células ali para poder, então, eliminar o patógeno. Gente, junto com esse processo de fagocitose, eu tenho ajuda, né, de um sistema complemento que vai ali auxiliar na remoção desse patógeno, tá, gente? Junto com essa fagocitose, eu tenho também algo que complementa para tentar também eliminar esses agentes, tá? Então, nesse sistema complemento, existe uma cascata de proteínas. Por exemplo, fragmentos C, aqui no meu mouse tá ruim, C3A e C5A, são anafilotoxinas, tá? Que vão, então, também participar, tá? Da eliminação desse patógeno. Então, gente, aqui ela fala, o que é essas anafilotoxinas? Essas anafilotoxinas, em altas concentrações, pode levar ao choque anafilático. Alguém já ouviu falar do choque anafilático? Esses fragmentos, tá? Eles ativam algumas células, como mastócitos e basófilos, tá? Eles são cheios de uma proteína chamada histamina. Acho que vocês já ouviram falar. Então, essas histaminas, quando liberadas em altas concentrações, pode levar ao choque anafilático, né? Um colapso circulatório, contração da musculatura lisa e aumento da permeabilidade vascular, mais ainda, né? Gente, quando a gente fala assim, teve um choque anafilático, né? Quais são os sintomas? Já ouviram falar assim, né? Desse choque anafilático? Às vezes alguma irritação de pele muito grave, dificuldade de respirar quando ocorre, então, a inflamação aqui da orofaringe, enfim, né? Eu acho que vocês já ouviram falar desse choque anafilático, tá? A função, então, desses fragmentos presente no sistema complemento é recrutar aqui, ó, anticorpos, tá? Olha aqui, anticorpos. E células fagocitárias, tá? Vai aumentar o líquido no tecido devido ao aumento da permeabilidade vascular. Acelera o movimento de células apresentadoras de antígenos, né? Então, aqui quando entra essas células apresentadoras de antígenos, vai dar início à resposta imune adaptativa. Eu não sei se vocês já estão trabalhando com essa resposta, mas ou já vão trabalhar, eu acho que a próxima vai ser a resposta imune adaptativa. Certo, gente? Então, eu vou mostrar um desenho aqui para você